Oi, gente, tudo bem? Bom, para gravar esse vídeo tá sendo muito complicado, até porque isso ainda mexe um pouco comigo, mas eu senti que eu estou curado, então eu senti a necessidade de gravar esse vídeo e contar um pouco da minha história para vocês, porque acredito que isso vai fazer alguma diferença na sua vida, tá? Bem, a minha mãe conheceu meu pai quando ele já estava separado da atual esposa e eles se gostaram, ficaram, enfim, né? E daí, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, foi uma felicidade muito grande dos dois. Porque foi uma felicidade enorme, né? Foi uma felicidade grande, enfim, dos dois. E quando a minha mãe estava com 8 meses de gestação, estava acontecendo algumas coisas que não estavam agradando ela, e minha mãe sempre foi muito assim. Se algo não agrada ela, ela sai. Se algo não tá fazendo bem, ela sai. E não importa a circunstância, ou não importa o que vai acontecer depois disso, ou não importa a consequência que isso pode causar, sabe? Ela só precisava sair porque ela não estava se sentindo bem e pôs um fim nisso. Quando eu nasci, o meu pai sempre soube que eu era filho dele, sempre me deu as coisas e sempre me ajudou bastante quando eu era criança. E algumas vezes ele demorava e minha mãe precisava ir lá pedir, ele dizia que ia deixar e não ia, enfim. Várias coisas aconteciam, a circunstância não facilitava. Mas enfim, quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai resolveu fazer um teste de DNA. E eu sempre fui muito louco pelo meu pai. E eu, uma criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo, o que era aquilo, o porquê que aquela pessoa precisava tirar o meu sangue. E por incrível que pareça, essa é uma imagem que eu me lembro de muito pequeno, eu entrando nesse lugar. Eu não lembro, eu não sei onde é que fica esse lugar, mas eu tenho uns flashes assim, sabe? Uns flashes dessas imagens desse lugar. Ele era um lugar grande, muito bonito. E eu lembro que eu tava do lado do meu pai, tipo assim, acreditando nele. Eu ficava chorando porque eu queria ficar com ele e eu gostava muito dele, mas eu também amava muito minha mãe, eu amava muito meu pai. E para uma criança entender o que tá acontecendo ali, então eu ficava buscando para saber o que estava acontecendo dos dois. Mas enfim, o DNA saiu e o meu pai soube que eu era filho dele, né? Ele já sabia, na verdade ele teve só a certeza com o exame de DNA, mas mesmo assim ele não me trouxe para a família, ele não me apresentou à família, mas algumas pessoas da minha família da família por parte de pai, já me conheciam mas enfim, não tinha tanto contato. Quando eu era criança, sempre no Dia dos Pais, na Páscoa, sempre em datas comemorativas, eu sempre queria o meu pai por perto. Eu não entendia o porquê que ele não estava, então é muito complicado para um adulto chegar para uma criança e dizer: olha, meu filho, o seu pai, né, a gente não tá mais junto, mas ele vai ficar vindo lhe ver, mas ele não gosta muito de você, até porque ele não vai vir ver você. Para um adulto é muito complicado falar isso para uma criança, e para uma criança entender isso de um adulto. A minha mãe não falou isso para mim, então desde criança eu sempre amei muito meu pai, muito. Eu não entendia tudo isso que acontecia, mas eu sabia que ele tinha uma outra família e que ele tinha outras crianças para presentear, para brincar. E isso era muito duro para mim, ter que entender, sabe, sobre isso. Mas eu sabia que tinha uma família que precisava mais dele no momento. Tinha Dias dos Pais, eu sempre gostei muito de desenhar, de fazer carta, de escrever. Então eu fazia muita. Eu escrevia cartinha, eu ligava pro meu pai, minha mãe na verdade ligava e eu falava com ele, e ele dizia que que iria me ver, mas que ele não aparecia. E ele nunca aparecia. Desculpa. E o tempo foi passando, e eu fui crescendo, e eu não deixava de acreditar que ele viria. Ele não veio nesse, mas no próximo ele vem. E vinha Páscoa. E ele me dava o ovo da Páscoa. E eu queria que ele estivesse comigo, não pelo presente que ele ia me dar, ou pelo ovo da Páscoa, ou pelo chocolate que eu ia comer, mas sim pela presença dele, por ser um momento importante,
e que eu precisava dele naquele momento. E tudo bem, ele tem uma família, eu preciso entender que nesse dia ele precisou passar com a família, mas pô, tem o outro dia já não é Páscoa, você poderia vir falar comigo ou estar comigo, me dar uma explicação, sei lá, para uma criança entender, ô filho, eu não pude ir porque o imprevisto aconteceu, e eu entenderia, mas ele não dava nenhuma explicação. Ele aparecia depois de 10, 5 dias, ou 6, 7, enfim, ele aparecia depois de um bom tempo, depois dessas datas, e chegou um tempo que a minha mãe, ela se sentia tão mal com isso, que ela começou a fazer uma pasta e ela dizia, filho, olha, essa pasta aqui é para você colocar todos os seus desenhos, todas as cartinhas que você faz pro seu pai nas datas, e quando você vê ele, você entrega essa pasta, que ele vai ficar muito feliz. E eu acreditei, sabe? Eu acreditava que ele ia ficar feliz. Então, quando meu pai vinha me ver, era relances, assim. Ele vinha, deixava, pedia a benção, eu pedia a benção e abraçava ele, e ele entregava o que ele tinha de entregar, seja meu ovo da Páscoa, ou seja um brinquedo, ou seja a minha pensão, e ele se retirava e ia embora. Então, toda a minha infância foi essa, crescer com meu pai me vendo de flashes, relances. E eu tenho isso na memória. As poucas vezes que a gente se viu quando criança, assim, eu tenho alguns relances, assim, de datas importantes, sobre o meu aniversário, que ele não estava, mas que ele aparecia depois, e isso superava, isso melhorava. E minha mãe costumava dizer que quando eu via meu pai, parecia que o mundo acabava e só tinha ele, e era só ele que eu queria ali. E realmente era isso. Quando eu era criança, tudo que me importava era ver a presença de alguém que eu amava muito. E eu fui crescendo, eu fui não entendendo o que estava acontecendo. E eu chorava, me espenhava, e eu falava coisas assim, ficava dizendo, ele não é mais meu pai. Mas quando eu via ele, parecia que o mundo acabava e nada mais importava, somente ele. E a vida toda, a minha infância toda, eu sempre quis fazer parte da vida dele. E eu nunca fiz parte da vida dele. Eu nunca fui uma família pra ele. Eu sempre fui o bastardo, alguém que ele tinha uma obrigação de dar aquele dinheiro. E eu sempre senti isso, sabe? Quando eu criança, eu me lembro do sorriso largo dele, que ele tem, que nem eu tenho, ao me ver. E eu achava que aquilo era felicidade, e era um flash de felicidade, mas acredito que era só o reflexo do meu sorriso, sabe? Era o reflexo de me ver rindo, e pra ele aquilo tava sendo legal. O tempo foi passando e eu fui crescendo, e eu comecei a entender que eu não fazia parte da vida dele, e que nas datas comemorativas, obviamente, ele não ia aparecer. Aconteceu assim, um boom, um estralo na minha vida. Meu pai disse que queria e eu conhecesse a família, e que agora eu faria parte da família, mas que ele queria um DNA, queria refazer o DNA. Não para mostrar para ele, porque para ele eu já era filho, e sim para mostrar para a família toda. Mas ele já tinha feito um DNA quando eu tinha 10 anos. Mas para mim, isso não importou. Eu deixei qualquer mágoa ou qualquer sentimento ruim que eu tinha de lado pra viver aquela história e pra viver aquilo, sabe? Pra viver aquele momento. Pô, eu vou conhecer uma família nova que eu sempre quis fazer parte, que eu sempre quis conhecer. E daí a gente fez o exame de DNA. Foi uma loucura quando foi pra receber. Antes de receber, eu passei noite sem dormir. Enfim, chegou o resultado. E quando abriu, foi tão humilhante pra mim, sabe? Eu já sabia do resultado. E o meu pai e os 2 irmãos ficaram muito felizes e tal, porque você é o nosso irmão, e enfim. Só que pra mim, ali tinha sido um começo de um questionamento pessoal que eu iria fazer durante muitos anos. E foram momentos felizes, tiveram alguns flashes de felicidade. Conheci a família muito incrível, meus tios, meu avô, enfim, meus primos, são pessoas assim excelentes, incríveis.
E não duvido disso, me acolheram super bem, assim como a família toda me acolheu super bem. Enfim, foi um momento muito, muito massa. Enfim, eu comecei a fazer parte daquela tão sonhada vida que eu queria fazer parte. E foi muito bom esses momentos, sabe? Bem, enfim, passou-se um tempo. E daí, um certo dia, eu mandei uma mensagem de WhatsApp pro meu pai. Mandei um texto pra ele que eu sempre quis fazer parte da família e que, enfim, eu mandei um texto todo dizendo, desde criança até a minha vida adulta, o que eu expliquei um pouco pra vocês aqui, que tinha acontecido e que eu fiquei um pouco frustrado com essas coisas, mas que eu era bem feliz com a minha mãe e que eu agradeço a ela muito. E daí, o meu pai, ele viu essa mensagem, ele não respondeu. Ele só visualizou. Quando foi no outro dia, no dia seguinte, eu estava saindo da aula. Eu me lembro que a aula terminava... Eu estudava à tarde, a aula terminava 5, 5 e meia, 6 horas por aí. Na hora que eu estava saindo, eu recebo uma mensagem. E tem lá um texto, sabe? Um texto da minha irmã por parte de pai. Onde no texto me questiona o porquê que eu mandei aquela mensagem pro papai. E eu fui e expliquei pra ela. E era isso que estava acontecendo e que eu precisava falar com ele. Porque isso era algo meu e dele. E não tinha o porquê dele envolver outras pessoas, sabe? Ele precisaria falar comigo. E eu sei que esse texto não fez nenhum mal, não moveu um pingo de consciência dele, ou não mexeu com a cabeça dele, porque eu tive muito cuidado nas palavras, porque as pessoas, pra falar com outra pessoa, como eu disse, ela precisa ter muito cuidado. E eu tive muito cuidado quando eu fui falar isso pro meu pai. E eu questionei o fato de o porquê que ela estaria me agredindo com essas palavras, que ela começou a me agredir com palavras. E daí eu falei assim, peraí, vamos com calma, né? Eles sempre foram uma família muito religiosa, do lado evangélico. E daí ela começou a citar coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Falar que eu era fruto de uma traição. Ela falou palavras bem pesadas, assim, que pra mim machucaram e penduraram durante esses 3 anos. Esses dias eu senti que algo estava sendo curado, né? Eu sempre coloquei Deus em tudo que eu faço na minha vida. E Ele sempre tá comigo. E eu senti que essa coisa tinha sido curada, mas eu não sabia o que era. E daí eu peguei meu Facebook e comecei a rolar. Aí eu falei, menino, quer saber? Eu vou pedir solicitação a ela. E daí eu pedi solicitação a essa minha irmã, né, por parte de pai, que eu já não tinha mais contato. E quando ela falou comigo, eu senti que aquilo já não me atingia mais, que aquilo já não fazia mais mal pra mim e que eu senti que eu estaria me curando. Eu não estou 100% curado. Depois de 3 ou 4 anos depois, eu estou me curando. E você deve se perguntar aí que tá assistindo e falar assim, meu Deus, como tanto tempo uma pessoa pra se curar e você guardou isso? Não. Não é sobre guardar mágoas, não é sobre guardar rancor, é sobre saber que você se sentiu mal com aquilo e que aquilo mudou muita coisa. Aquelas palavras dela me gerou um questionamento imenso na minha cabeça e para aquele atual momento que eu estava vivendo, aquilo mexeu de uma forma comigo que me impedia com as minhas relações, assim, seja com amigos, eu já estava me fechando, eu comecei a me fechar pra muita gente, eu comecei a meio que criar um mundo só meu que ninguém poderia me machucar. E aquilo me fez tanto, mas tanto mal. Vocês não têm ideia do quanto que aquilo me fez mal. E daí, hoje, eu me sinto mais curado. Eu sempre acreditei que eu nunca, jamais serei fruto de uma traição. Então, assim, esse vídeo poderia ser mais longo pra me explicar o que é uma traição, ou pra me explicar pra essa pessoa que esse meio termo já não é traição, ele está casado com ela no papel, está separado, eles estão separados. Eles não estão separados no papel, mas em relação a eles estão separados. Enfim, hoje, tudo isso que ela me fez, tudo isso que ela falou pra mim, fez ser quem eu sou.
E hoje eu agradeço a você que sabe que você falou isso comigo. Eu agradeço imensamente a você por você ter falado tudo aquilo comigo. E na época me fez muito mal. Eu meio que entrei na sua onda e você ficou dizendo que eu não tinha culpa do que tinha acontecido. Só que não é sobre culpados e não é sobre arranjar culpados e não é sobre... Sabe? Não é sobre isso. É sobre você saber que você tem que tomar muito cuidado quando você vai falar alguma coisa com as pessoas. Então, se eu fosse muito mente fraca, Deus o livre, eu tinha aprontado uma comigo nesse tempo. Porque eu fiquei muito, gente, muito mal. Quem me conhece sabe que essa história me fez muito mal. Só que hoje, né, como o mundo gira e tudo é que nem diz, o mal vira pro bem, alguma coisa assim. E esse mal que ela me fez bem hoje. Então eu agradeço, acima de tudo, por você ter falado tudo isso. E hoje eu tenho orgulho de ser criado sem pai, né, o físico, porque minha mãe foi uma mulher excelente. Ela foi uma mulher e um homem excelente para minha criação. E eu tenho muito orgulho da mãe e da família que eu cresci e da forma que eu cresci. E hoje eu posso respirar fundo e saber que isso que a pessoa te falou, isso que ela te fez, no momento agora, esse momento que você esteja vivendo, possa ser que esteja te doendo muito e esteja te fazendo muito mal. Mas foca no que realmente tem que focar. E deixa aquilo de stand-by, porque um dia Deus vai te curar. Ele vai curar você, sabe? Disso tudo que aconteceu. E fica tranquilo que Ele é que tá cuidando de tudo. Ele cuida de tudo, Ele se encarrega por tudo isso. Então, só respira fundo e pede a Ele discernimento, que Ele vai te dar. E esse foi o vídeo de hoje. Acredito que ele esteja um pouco longo, mas eu precisava falar pra vocês.